Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? Começamos agora mais um Diálogos para Não Passar em Branco, essa programação que tem sido feita em parceria entre a Afroeducação e o Instituto Ela, Criações Educativas. Eu sou a Paola Prandini, uma das fundadoras da organização Afroeducação, que tem atuado aí nos últimos 12 anos em projetos, né, em ações focadas numa interface entre a educomunicação e equidade racial no Brasil. E aqui nos diálogos eu tenho sempre a alegria e o prazer de dividir comigo, tanto na curadoria, na idealização, quanto na mediação das nossas conversas nesses últimos já 2 meses, a Ana Helena Passos, que é uma das sócias do Instituto Ela. Tudo bom, Ana? Olá, bom dia, olá Paola, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre nos horários, né, nos múltiplos horários que estamos aqui juntas, e é sempre um prazer. Já estamos aí quase 2 meses, né, e só complementando um pouco o que a Paola falou, porque eu acho que sempre tem pessoas novas, né, espero que sempre tenhamos pessoas novas entrando. Então, o Diálogo para Não Passar em Branco foi uma ideia construída pela Afroeducação e o Instituto Ela, Criações Educativas, para a gente conversar criticamente a branquitude, né, para a gente construir um conjunto de diálogos com pessoas brancas, pessoas não brancas, mulheres negras, homens negros, pessoas que estão construindo discussão, seja discussão teórica, seja ativismo com discussão teórica, sobre questões das relações raciais, né, no Brasil e no mundo, e principalmente uma reflexão crítica à branquitude. Então, por isso o nome provocativo, para não passar em branco. E é isso que a Paola falou. Estou muito feliz, muito feliz. A gente já está aí entrando em 2 meses, diálogos muito ricos. Quem quiser, quem estiver entrando agora, ficar curioso, curiosa, tá? A gente tem no YouTube do Instituto Ela e no YouTube da Afroeducação os outros diálogos, as outras sexta-feiras que já passaram dos meses de junho e julho. Tá? Muita coisa boa, muito diálogo potente, né? A gente já teve por aqui. E hoje, mais um aí também, maravilhoso, que vamos começar agora, não é isso? Isso mesmo, já estamos aqui já com Valéria Lourenço, e gentilmente, né, aceitou o nosso convite para estar numa semana, né, conosco, que é uma semana bastante importante aí dentro, né, de todas as reflexões, né, que vêm sendo feitas durante o que é chamado no Brasil de Julho das Pretas, né, por meio de uma convocatória da Marcha de Mulheres Negras, espalhadas aí, né, em todos os estados do país. E Valéria, então, muito, muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer, viu? Valéria Lourenço, que fala diretamente do Ceará. Está pertinho de mim. Sim, é verdade. Então, meninas, eu sou Valéria Lourenço, nascida no Rio, nascida e criada no Rio de Janeiro, em Xerém. Vocês me ouvem bem? Sim, tranquilo. Na Baixada Fluminense, e aí fiz essa virada, não é? E vim ser retirante ao contrário no Nordeste. Então, eu fiz meu mestrado, sou graduada em Letras pela Federal Rural do Rio, e fiz o mestrado em Cartografia Social e Política da Amazônia na Estadual do Maranhão, onde eu pesquisei a literatura em diálogo com comunidades quilombolas. Foi um mestrado que sai com diploma política e antropologia. E há 3 anos, exatos 3 anos, dia 16/7 de 2017, eu cheguei ao Ceará. Não é na capital, eu moro no sertão cearense, fica 6 horas da capital, onde eu dou aula de letras, dou aula de português e literatura, eu atuo no curso de letras, mas em outros cursos, e eu também coordeno o nosso núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. E é um prazer estar aqui com vocês, que eu tenho acompanhado algumas lives, não é?
Paola já se tornou uma pessoa querida, e a Ana a gente fica assim, uau, né? As duas são ótimas entrevistadoras, então é muita responsabilidade estar aqui. De maneira alguma. Eu tive um grande prazer, né, Valéria, de te conhecer aqui em Moçambique. Valéria que já passou por uma série, né, por vários países daqui do continente africano, já tem, enfim, um acúmulo de experiências bastante interessante, que ela vai, inclusive, dividir um pouco, né, disso conosco hoje, até porque, para quem acompanhou, né, a divulgação dessa nossa live, viu lá que, como parte da divulgação, a gente trazia um tema, né, um tema que foi, inclusive, sugerido pela Valéria, dentro dessa perspectiva aqui dos diálogos, né, de fazer uma crítica à branquitude, em que ela traz, né, uma pergunta aí reflexiva, né, motora de uma reflexão, que é: pode uma mulher diaspórica redescobrir a África? E aí, Valéria, conta pra gente, nessas suas experiências, nessas suas andanças, como que tem sido, como que você tem refletido sobre essa questão que move aqui o nosso diálogo hoje, por favor. Então, Paola e Ana, eu me esquecendo de falar que eu também sou escritora, não é? Então, eu já viajava para a África de outras formas, né? Porque a escrita faz com que a gente também escreva muito sobre imaginação, através de imaginação. Então, antes de fazer esse deslocamento físico, eu já me deslocava mentalmente. E aí, na imaginação, através da literatura. Eu queria começar a te falar lendo 2 poemas, já que eu sou da literatura. Não são meus, eu posso ler um meu ao final, mas que eu escrevi na África, inclusive. Mas eu queria ler um bem curtinho, é só um trechinho de um poema do Edmilson de Almeida Pereira, é um escritor, poeta de Minas Gerais, e ele diz assim: de repente ou sempre, a vida é fronteira. E o outro é um poema bicentenário, 21 milhões, que é da Audre Lorde, foi traduzido recentemente esse ano pelo Ricardo Escudeiro, e diz assim: eu sei que as fronteiras da minha nação ficam dentro de mim, mas quando filmes antigos, da derradeira libertação de Paris, com tanques franceses retumbando em solo que é deles de novo, e os idosos franceses aos prantos, chapéus cobrindo os corações, entoando o hino nacional infante, meus olhos se enchem de gotas turvas, que não possuem terra onde cair. Então, eu queria começar, né, nossa fala com esses 2 poemas. Fala um pouquinho sobre fronteira e um pouquinho sobre esse não ter, não ter esse lugar, esse possível desenraizamento, né, que uma mulher negra diaspórica, por vezes, sente ao longo da vida. Então, eu dividi minha fala em três momentos, não sei se vai ser assim, bem bonitinho, bem organizadinho, mas eu queria falar um pouco eu sou da literatura e antropologia, eu queria falar um pouco, então, sobre viagens, né? Eu estou com o roteiro aqui no celular. E aí, como eu me sinto uma mulher negra viajante, e aí, por fim, falar um pouquinho, né, dessas minhas viagens à África, né, que já foram 2 viagens ao continente africano. Bom, é sempre interessante falar. Eu também gosto de falar que eu tenho 37 anos, então não sou tão jovenzinha assim. Para as mulheres aí mais maduras que querem começar esse processo de viajar, eu comecei com 36 anos, 2 filhos adolescentes, mãe solo, então a gente pode, né? E aí, para mim, viajar, eu sendo a mais velha de 7 filhos, a minha história é uma história já batida de várias outras mulheres negras, então eu acho que é sempre bom falar que não é uma história só minha, acaba sendo coletiva. A mais velha de 7 filhos, mãe solo, a avó também era uma mulher que foi mãe solo, então a gente sempre foi criado com muita dificuldade, né? Então, viajar era impossível, nem viagem de férias, nem viagem de fim de semana, porque minha mãe não tinha como sair com 7 crianças. Então, eu cresci imaginando que um dia eu ia poder viajar, sonhando muito, né? Sonhei muito. E aí, quando eu me vi professora, passei por esse concurso nessa instituição federal, não é? E aí, meu primeiro ano aqui de férias, então, assim, tem férias, eu tenho como ter férias, né? Eu tenho um mês aí para passear. Eu
falei, não, eu quero me reconectar com o continente africano, né? A gente tem essa ideia da reconexão, né? Que a gente vai se reconhecer quando a gente chega em África. Nós mulheres, muitas mulheres negras, né? Nem todas. E aí, pensando na antropologia, que é uma outra área com a qual eu tenho uma formação, é interessante pensar que esse processo de viagem sempre foi algo muito comum, não é, para os antropólogos, essa viagem para descobrir o outro, não é? Esse outro aí cheio de aspas, viajar para um lugar distante. Então, se a gente for pensar no polonês, no Bronisław Malinowski, que é considerado um dos pais de antropologia, que foi para as ilhas Trobriandes, descobrir os trobriandeses, né? Cheio de aspas, né? O Leach, que também saiu da Inglaterra para pesquisar muito longe de onde viveu. Então, e nós, negros, por vezes, não tínhamos, né? Hoje a gente está tendo muito mais essa oportunidade. Então, isso me interessava, descobrir a África mais como literata, mas também como antropóloga, não é? Ter esse olhar sobre esse povo, que é de onde a gente imagina, né, que vai fazer toda essa conexão. E aí, quando eu estava na universidade, que eu me descubro negra positivamente só na universidade, com 27 anos, que eu entrei na universidade já com 27 anos e 2 filhos, eu lembro que um professor, não foi meu professor na universidade, mas eu fui fazer um trabalho para ele, que é o Joel Rufino dos Santos, é um escritor já falecido, né? Eu trabalhei com o Joel por 1 ano, lendo livros para ele me pagava uma bolsa para isso. O Joel, uma vez, na casa dele, na varanda da casa dele, em Ipanema, me falou assim, eu falando muito deslumbrada sobre a África, não é? A África, ele falou assim, você precisa conhecer a África. Assim que você tiver um dinheirinho, vai juntando e você precisa conhecer o continente africano. Eu acho que é porque eu também idealizava muitas coisas, né, em relação à África. E aí depois, já no mestrado, no Maranhão, não mais no Rio, eu tive um professor, um antropólogo, Alfredo Wagner, Berno de Almeida, uma referência no Brasil, e o professor Alfredo puxava sempre nossa orelha, vocês precisam viajar mais, vocês precisam viajar mais. E aí eu ficava sempre pensando, eu preciso viajar, porque por vezes não é só esse deslocamento, por exemplo, como eu falei, né, o deslocamento na literatura. Então, eu comecei a ler muitos autores africanos, comecei a ler Paulina Chiziane, Noêmia de Souza, Ongulane, Mia Couto, comecei a ouvir muita música africana, comecei a assistir muitos filmes africanos, mas eu ainda sentia que tinha que ter essa experiência no continente, não é? Então, foi quando, em 2018, em dezembro de 2018, eu tive minha primeira experiência no continente africano. Meninas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, me interromper, fiquem à vontade, tá bem? Não, tranquilo, tá uma delícia de ouvir, vá na fé. Uma contadora de histórias, adoro. Eu me lembro também, é bom também, importante falar que, mas os negros não viajam, os grupos não viajam, não é? Se a gente for pensar em deslocamentos, a quantidade de pessoas que hoje estão em trabalho escravo no Brasil, a grande quantidade são pessoas negras. Então, tem esse deslocamento. Os nordestinos que foram construir o Rio e São Paulo, não é? Então, tem os próprios corpos africanos que vieram forçadamente, não é? Então, tem esse movimento forçado, né, de viagem, mas aqui a gente vai estar falando muito mais de uma mulher negra que está viajando por prazer, não é? Não estou viajando forçada para fazer nenhum tipo de trabalho, são minhas férias e eu acabo fazendo esse processo de viagem. E conta para a gente quais foram os países que você já passou, Valéria, só para a gente ter uma noção, né, de situar, né, as suas narrativas também, acho que é importante. Sim, eu já fui a Moçambique 2 vezes, África do Sul 2 vezes, porque minha porta de entrada acaba sendo a África do Sul, que eu acho meio mais barato, e Zimbábue e Zâmbia. Só foram 4, ainda faltam 50, porque esse é um dos sonhos, é conhecer os 54 países do continente africano.
Então falta muita coisa, Paula. E aí é interessante também a gente pensar que para nós brasileiros, o quanto, por mais que seja ligado ao continente africano, não é? Até no meio do mapa, e tudo, não é? Quando eu chego à África, eu percebo assim, uau, quanta gente é próximo, né? Mas, por vezes, a gente se vê como muito distante. Então, eu lembro, fiz um trabalho em 2018 com os alunos, antes de ir para a África, e esse também foi um dos motivos de eu ter ido conhecer Moçambique, um trabalho de troca de cartas com meus alunos daqui do sertão cearense com alunos de Inhambane, que a Paula deve conhecer bem, que é uma província de Moçambique. E eu quis fazer justamente essa troca de cartas entre jovens e adolescentes, para eles perceberem o quanto de proximidade a gente tinha com a África. E aí, qual é o espanto? A gente chega em sala de aula e aí a gente pergunta para esse jovem se ele conhece. E essa brincadeira foi feita num evento, uma vez que eu fui por um professor do Rio maravilhoso, Nielson Bezerra. Quem é que conhece Paris? E aí o auditório estava cheio, e todos levantaram a mão. E aí, quando o professor Nielsen perguntou, quem conhece Maputo? E aí tinha gente que falava, pô, tá xingando a gente, professor, qual é? Gente, Maputo é a capital de Moçambique. A gente tem muito mais a ver com Moçambique do que com a França, e vocês não conhecem a capital de Moçambique. Então, eu fiz essa questão com meus alunos, foi a mesma surpresa. E a gente vai escrever para eles, professora, em que língua a gente vai escrever para eles? Eu falei, então, eles falam português, igual a gente, entre outras línguas, porque eles são muito ricos nesse sentido linguístico do que nós, a gente vai escrever para eles em português. Então, eu também tinha esse desejo de ir para a África para me sentir em casa, porque no Brasil, apesar de nós sermos, hoje a gente já está falando 56% da população negra, tem determinados lugares que a gente vai ao Brasil que você não se sente, você é minoria. Então, mesmo a gente sendo maioria, não é? Então, eu venho de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, um lugar extremamente negro, e determinados lugares que eu ia na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, eu era a única negra. E aí são cidades, né, as cidades mais ricas, a cidade, por exemplo, a referência, os bairros mais ricos de Duque de Caxias, por exemplo, onde estavam os shoppings, clínicas, em que eu era a única negra. Então, o Brasil tem essa contradição também, apesar da gente ser a maioria. Em vários momentos, durante toda a minha vida, eu fui bolsista da Biblioteca Nacional por um ano, eu fui bolsista da Casa Rui Barbosa por um ano. Em vários desses momentos, eu tinha que saber como me movimentar e me vestir para não ser confundida com aquela que estava ali presa, porque era um corpo negro andando por aqueles espaços. E aí eu tinha a ideia de que eu precisava ver como era conhecer a África, né, e me ver como maioria. E eu acho que está aí uma dica para todos. Depois que eu voltei da África a primeira vez, é sempre o que eu falo. Eu acho que todo ser humano em diáspora, ou não, ou pessoas brancas também, precisam ir à África pelo menos uma vez na vida. Óbvio que vão ter várias diferenças, né? São 54 países, então Moçambique é muito diferente da África do Sul, mas tem que ter essa experiência de saber como é estar, por exemplo, numa capital como Joanesburgo, e foi isso que eu senti a primeira vez quando eu cheguei à África, não é? Já começando no aeroporto de São Paulo, isso é muito interessante falar, que eu já tinha feito uma viagem internacional uma vez, eu fui ao Texas, muitos anos atrás, apresentar um trabalho, e aí as pessoas eram brancas embarcando para os Estados Unidos. E aí, quando eu fui em 2018 para Joanesburgo primeiro, para depois para Moçambique, já na sala de embarque de Guarulhos, já muda tudo. Eu já comecei a me sentir na África, porque eram tantas pessoas negras, mulheres vestindo roupa coloridas, homens falando várias línguas, e eu já me senti um pouquinho como se eu já estivesse no continente africano. Então, já mudou totalmente a paisagem. E aí eu me lembro que eu estava na fila para a gente já embarcar e a tripulação veio. E eu não consegui segurar o meu choro, porque a tripulação era toda negra.
A primeira vez que eu não fui pela TAG, né? Eu fui pela South Africa, eles agora acho que pararam de fazer esse voo. E aí o piloto era negro, o copiloto era negro, os comissários eram negros. E aí eu liguei para um amigo moçambicano que mora no Brasil e falei, Nerito, eu estou muito emocionada, já estou na África, eu nunca vi toda uma tripulação negra. E aí embarcamos, né? Embarquei, e quando eu desço em Joanesburgo, e aí foi essa sensação de uau, eu sou maioria nesse lugar, né? Eu fui trocar a moça que me atendeu, chiquérrima, negra. Eu fui a um shopping muito chique e a atendente era negra. Eu vi outdoors lindíssimos e as pessoas eram negras. Era como se aquilo, não sei, eu fiquei por uns minutos muito enlouquecida. E negros muito orgulhosos, né, de si, aquelas tranças diferentes, cabelos diferentes, roupas bonitas. Então, era como se eu estivesse num filme do Joelzito, né? Tem um filme dele que mostra isso, o mundo como se estivesse invertido, né? Os brancos morando nas comunidades, a menina negra que é a menina bonita da escola. Então eu me senti exatamente nesse... Vista minha pele. Vista minha pele. Isso mesmo, Paula. Obrigada. Eu me senti exatamente no filme. E uau, eu sou maioria nesse lugar agora, né? Foi isso. Essa foi meu primeiro impacto em Joanesburgo. E aí eu acho que é importante a viagem para a África para uma mulher negra, por isso, pela autoestima, mas também para as pessoas brancas se sentirem um pouco como é ser minoria. Por quê? Porque eu via algumas pessoas incomodadas. Isso foi particularmente em Moçambique. Eu fui em Moçambique, eu fui a um shopping, bem pequenininho até. E aí era isso, né? No mercado, as pessoas negras, a segurança negra, mas a caixa também era negra, mas a gerente também era negra, era todo negro. E eles estavam tão sem jeito, tão sem saber o que fazer. Aí eu me vi quando eu ia, por exemplo, num shopping no Rio chiquérrimo, que é o Rio Sul, nem sei se ainda está aberto, Botafogo. Eu estaria naquela posição deles, sabe? Super incomodada, como eu já me senti em vários lugares na vida, assim, eu sendo negra num país negro, mas eu sendo minoria. E aí eu via nitidamente aquele casal branco, uau, para onde eles olhavam, né? Todos eram negros. E eu, assim, nossa, eu estou em casa, né? Mas isso foi uma coisa que me marcou muito. Tem várias outras histórias, né, para falar. Uma dessas histórias que eu também acho importante a gente refletir é que eu ia no Rio de Janeiro em vários eventos em que as pessoas começavam se apresentando, assim, muitas mulheres, inclusive. Acho que isso é uma reflexão. Eu sou uma mulher negra, sou africana, meu nome é tal, e aí depois fazia a apresentação. Essa identidade de africana. E eu nunca me identifiquei assim, eu tinha até dificuldade de falar que eu era uma mulher negra, né? A questão da baixa autoestima, então, desvisada, só fui começar a me aceitar na universidade. E quando eu chego na África, uma das primeiras coisas que eu percebo é que, por mais que eu me sinta em casa, é um lugar que eu quero voltar sempre. Todo ano, se eu puder, eu quero ir. Como se tivesse como água lá, mas eu não sou uma mulher africana. Eu sou uma mulher em diáspora. Isso é muito forte para mim. Não só para mim, esse meu olhar para eles, mas deles, os africanos, para mim. Então, em todos os espaços que eu ia, eles marcavam no olhar ou nas perguntas que eles faziam que eu não era dali. Eles tinham em muitos lugares, olha que interessante, porque eu fala, né? Tô em casa, mulher, esse cabelo super crespo. E aí eu tô escrevendo até teoricamente sobre isso, fazendo reflexão sobre isso, que para nós mulheres negras em diáspora parece que a gente vive um eterno exílio. Porque eu não sou, no Brasil, em vários lugares que eu ande aqui, eu sou parada na rua todo o tempo, as pessoas perguntam se eu sou africana. Quando eu falo não,
Aí as pessoas começam um jogo de adivinhação. Ah, então você é baiana. Ah, então você é maranhense. E por vezes eu já estou de saco cheio e não quero responder o que eu sou. E aí, tá, então aqui um dia desses, 6 da manhã, um homem me seguindo aqui na rua e gritando angolana, angolana. Então, assim, esse corpo não é reconhecido aqui como sendo brasileiro. Né? As pessoas me marcam como eu não sou brasileira. E aí eu chego em África e penso, estou em casa e as pessoas me marcam. Não, você não é daqui. Você não é daqui. De onde você é? Então, esse eterno exílio, né? Esse Atlântico aí, né? Essa outra zona que o Paul Gilroy vai falar, esse duplo deslocamento nosso. O que eu sou, então? Né? E aí eles me explicavam. Muitas vezes eu vivi isso muito no Zimbábue e na Zâmbia. As pessoas me perguntavam na rua, where are you from? Where are you from? E eu estava com tranças, eu fiz tranças lá, e eu falava, I'm from here, look my hair, eu sou daqui, olha o meu cabelo. E eles falavam, não, você não é daqui. Você tem um jeito de andar diferente. Eles falavam que eu marcava no corpo, né? E alguns, quando viam meu cabelo solto, falavam que o meu cabelo parecia ser de uma mistura de um homem branco com uma mulher negra. E não é assim. Meu pai era negro, minha mãe era negra, retinta, né? Nem sei se eu posso usar esse termo que é tão ruim, né? Mas minha mãe era negra como eu e meu pai também era negro. Então, por que eu não sou? Então, eu percebi que tem esse eterno deslocamento, né? De o que eu sou, as pessoas querem o tempo todo saber o que eu sou, né? Outra coisa que eu queria falar. Valéria. Oi, Ana. Oi. Sabe, eu me peguei agora aqui pensando, você estava escutando aqui, essa riqueza toda, muito emocionada, porque é engraçado quando a gente vai pensando, né? Estou te escutando e pensando um pouquinho que eu vivi, bem pouquinho, que eu vivi quando eu fui visitar a Paola também na África do Sul. Então, são corpos muito diferentes, né? Nessas passagens. Então, eu fiquei super emocionada, assim, fiquei te escutando. Mas eu fiquei lembrando da Lued Luna, que ela fala, né? Num corpo no mundo, eu sou a minha própria embarcação. Mas eu vou problematizar mais um pedacinho da música da Lued para conversar contigo um ponto aqui que me inquieta, que ela fala, olhos brancos me fitam. Então eu queria te escutar um pouquinho, né? Que não, logo depois da música ela coloca isso, olhos brancos me fitam. Então, né, nessas andanças mesmo no continente africano, e com todas essas possibilidades diaspóricas de ser negra, né? Como é que é também esse olhar branco no continente africano para o seu corpo diaspórico? Fiquei pensando aqui. Ótima pergunta, Ana. Então, eu fiquei muito mais vivendo com esse olhar branco quando eu estive em Cape Town, né? Em 2018, eu fui fazer um intercâmbio. Eu fui então, à África a primeira vez, não falei isso, né? Para fazer um intercâmbio, fazer um curso de inglês por um mês na Cidade do Cabo. E a Cidade do Cabo, para quem não sabe, fica na África do Sul, mas é muito diferente de Joanesburgo, né? Eu me senti, como eu sou do Rio de Janeiro, eu me senti no Rio de Janeiro, na Cidade do Cabo. É aquela extrema beleza da montanha, com a praia, aqueles corpos, né, muito surfistas, aqueles corpos todos muito dourados, e uma cidade extremamente desigual. Então eu me sinto, tanto que agora, essa segunda vez eu fui à África, e eu não fui à Cidade do Cabo, eu fui só a Joanesburgo, e eu não quero voltar lá, por enquanto não quero voltar não. Eu me sinto muito bem em Joanesburgo, apesar de ser mais agitado, né? E aí, esses olhares, também muito interessante falar, que também foram muitos olhares brancos que me fitaram, mas brasileiros também. Porque é uma cidade que está muito cheia de brasileiros estudando. Então, na minha classe, por exemplo, eram vários brasileiros, e numa escola lá de inglês. E a primeira pergunta que eles fazem
é se eu sou de onde eu sou, se eu sou angolana, porque é muito estranho para eles ver uma pessoa, né, encontrar uma mulher negra, ainda mais uma mulher negra mais velha, não sou uma adolescente mais fazendo esse intercâmbio, fazendo algo que por muitos e muitos anos foi visto somente como algo relacionado aos brancos, que é viajar. Então, é sempre esse olhar de um pouco de espanto, um pouco de admiração, não é? Não teve nenhuma fala que me ferisse nesse processo na África do Sul. Em Moçambique menos, porque Moçambique, não é? Eu acho que quase 100% da população é negra, então... Mas a África do Sul tem esse quantitativo de brancos, e aí em vários lugares que eu ia, eu acho que eles também lidam muito, muito com turistas, não é? Mas sempre tinha esse olhar assim, um pouco de curiosidade, e perguntar, aí interessante, porque aí por vezes os brancos me perguntavam se eu era africana, não é? Então, quando eu falava que era brasileira, era que causava espanto, mas entre meus conterrâneos brasileiros, eles ficavam super espantados em saber que eu era uma mulher brasileira viajando. E aí eu acho que isso para mim tem a ver, óbvio, né? Vamos usar lá o Silvio de Almeida, maravilhoso, Silvio Almeida, o racismo estrutural. Esse corpo não é um corpo com que as pessoas brancas estão acostumadas a ver viajando. O corpo negro, ele foi enquadrado para estar em determinados lugares. Uhum. E aí um corpo negro sendo mochileiro, é só a gente fazer um apanhado, que eu viajo de mochilão, né? Me considero mochileira. Eu, quando eu fui à África a primeira vez, dá para a gente ver isso no YouTube, né? A gente tem... Hoje o YouTube ajuda a gente. Eu ficava horas e horas procurando viagens à África, dicas, não é? Para economizar, dica de lugares legais para ir, e sempre os vídeos que vêm no YouTube, um ou outro, são raríssimos, a gente conta nos dedos, são de pessoas negras. Assim. A maioria dos vídeos são de pessoas brancas. E eu não queria isso. Eu queria um vídeo de uma mulher preta ou de um homem preto que falasse como era estar no continente africano. E eu até quero, eu fico postergando, mas eu queria muito fazer essas sériezinhas de vídeos, porque por eu não achar esses vídeos no YouTube, eu acho que tinha que ter mais mulheres negras, homens negros, né, falando disso. A gente já tem umas agências de viagem hoje, não é? Que já estão trabalhando com esse turismo africano, o turismo de mulheres negras, né? Tem uma grande amiga que ela cuida de uma dessas agências, que é a Bitonga Travel. Bitonga até uma língua de Moçambique, não é? E aí, mas são raros ainda, né? Tem a Bráfrica, se eu não me engano, tem Diáspora Black, tem alguns canais também, algumas páginas no Insta, mas no YouTube que eu queria assistir um vídeo, vamos lá, como é chegar um corpo negro no aeroporto, então eu quase não encontrava, não é? Isso ainda é muito, muito raro para a gente. E esses olhares eu senti era isso, Ana, assim, um pouco de espanto, assim, uau, você é brasileira. Aí vinha a segunda pergunta, baiana, né? Aí, né, que já querem logo me enquadrar. Eu, não, sou do Rio de Janeiro, moro no Ceará. Então, eu tinha isso. Sim. Aproveitando, Valéria... Uma outra coisa... Desculpe, só para não perder o gancho, a Beatriz Megessani sempre nos acompanha aqui, sim, né? Ela é brasileira e está em Moçambique, e ela mandou já, né, alguns comentários que eu fui colocando aqui na tela. A gente também sempre incentiva as pessoas, né, a mandarem seus comentários, se tiverem perguntas, e ela fez uma pergunta diretamente a você, que eu gostaria de já aproveitar e pegar esse gancho para você responder, né, em que ela pergunta se mesmo em Moçambique o pessoal achava que você era estrangeira, e se isso acontecia, ela diz que ela crê que talvez seja por causa do sotaque brasileiro, né, que denuncia. Então, se você pudesse comentar um pouco dessa sua experiência aqui em Moçambique. Sim, e aí depois já pode pegar o gancho para você fazer o que você queria também, né, por favor. A ideia é que a gente vá tecendo essa conversa aqui entre nós e também quem nos assiste.
Então, Beatriz, Moçambique foi onde eu me senti menos. Talvez por isso eu gosto tanto de Moçambique, queira tanto voltar sempre, né? Que esse ano, né? Fui em 2018 para 2019, fui 2019 para 2020 e eu já tô, gente, desde o início do ano com as minhas passagens compradas para viajar no final do ano. Então, não sei se a pandemia vai deixar, mas já tô, e os amigos lá de Moçambique já enlouquecidos, né? Então, Moçambique foi onde eu senti menos. Mas eu tive alguns episódios em Moçambique, de pessoas virem tocar meu cabelo, pedir para tocar o meu cabelo mesmo. E é muito bonito, eu falo disso com muita emoção, porque no Brasil o racismo ele é tão cruel com a gente que a gente não gosta da nossa boca, a gente não gosta do nariz, o cabelo, então, para uma mulher negra, esse cabelo aqui, que é o 4C na escala de cabelos crespos que as mulheres criaram, né? É o cabelo mais crespo que tem o meu, mais carapinha. E aí, quando eu chegava em Moçambique, e as pessoas virem pedir para fazer isso no meu cabelo, e que achava lindo, então eu me senti extremamente emocionada, isso para mim era um gesto muito afetuoso. E aí eu tive um episódio em Moçambique, na primeira vez, foi no bairro da Matola, eu estava num daqueles My Love, é um tipo de ônibus em Moçambique, né, uma van, que a gente chamaria no Brasil, onde todo mundo vai tão apertado, mas tão apertado, que eles chamam de My Love. Tem gente que eu acho que sai dali namorando, casado, e aí eu estava com um amigo, Ronaldo, e estava em silêncio, e estava com um vestidinho, e eu ando com muitas coisas assim, né, de bijuteria, de artesanato, e estava quietinha. E aí, de repente, eu fiz um comentário com ele, aí duas moças me olharam e falaram, és brasileira? Jurava que era angolana? E aí elas descobriram realmente por conta do sotaque, mas diz elas que só pela aparência elas tinham me julgado como angolana, então eu não sei o porquê, eu estava assim tão tímida, né, na hora que eu não perguntei, mas eu me sinto super em casa em Moçambique. Acho que a língua também dá esse afeto, né, gente, sem dúvida, porque eu falo inglês de ousada, mas eu não me sinto tão confortável. E aí você chega num país que fala português, né? E aí, voltando para, eu acho que para a pergunta da nossa live, né, se pode uma mulher diaspórica redescobrir a África, e aí cada vez que eu vou, a África é um processo de redescoberta mesmo, tanto quanto ser humano, quanto mulher negra, mas de muitas coisas que eu aprendo. Eu não tinha consciência, apesar de eu amar estudar sobre a história da África, dou aula de literaturas africanas de língua portuguesa, mas não só, né? A gente acaba vendo Nigéria também um pouquinho, e agora já vou inserir África do Sul, que tem algumas coisas sendo traduzidas. Por exemplo, eu não sabia o quanto Moçambique, e aí acho que aqui eu vou ficar puxando muito mais sardinha para Moçambique, que é onde eu acabo passando a maior parte do tempo, o quanto Moçambique tinha sido, a independência de Moçambique tinha sido importante para lutas ao redor dos países ao redor de Moçambique. Né? Então, tem um filme que vai falar sobre isso, que se chama Fronteiras de Sangue. É um filme antigo, eu estava assistindo há pouco tempo. E aí contando essa história, não é? Então, porque você chega em Moçambique e a maioria das ruas, isso também é outra coisa que me chamou muita atenção, que eu não tinha consciência, apesar de todos esses estudos, que eu só fui aprender me deslocando mesmo. O processo de nomear, não é? Para eles foi muito importante renomear depois que eles, não é, tiveram a luta pela colonização, contra a colonização, não é? Desculpa, a luta pela independência. E aí esse processo de renomear tudo com nomes que eles queriam. Então, eles começam nesse processo. Se vocês pegarem assim, ruas de Moçambique, os nomes antes e os nomes agora, é extremamente interessante, dá para fazer um estudo, que era Dom Luiz, e aí hoje a gente tem Avenida Emília Dalce, né? Não sei se a avenida é a rua Emília Dalce, que foi uma mulher que combateu na guerra, né? Pela independência. Eduardo Mondlane, que é uma referência, é o nome da maior universidade
universidade de Moçambique, que foi também importante, a própria Maputo, né, que era antigamente Lourenço Marques. Então, eles passaram por esse processo de renomear todos os espaços, e não só, algo que sempre que eu vou à África me chama a atenção, dessa vez eu tirei muito mais fotos, que é as estátuas, né? Então, de retirar essas estátuas, esse processo que a gente está vendo agora ao redor do mundo, depois do assassinato de George Floyd, né, que estão acontecendo, de retirarem algumas estátuas do lugar de traficantes de escravo, eu acho que, então, Moçambique já fez isso na década de 70, né? Então, a gente, por exemplo, no lugar de uma estátua que tinha, no lugar onde tinha a estátua de Vasco da Gama, vocês vão ver a estátua de Samora Machel, então, que é o uau, né? O Samora é para Moçambique, o que o Mandela é para a África do Sul. Então, onde a gente vai, em Moçambique, tem estátua de Samora Machel. Então, eu estive na Beira esse ano, eu consegui ir até a Beira, e na Beira também tem estátuas de Samora Machel, então, que foi o líder deles. Então, é isso, esses são os nossos líderes. Agora nós nomeamos da forma que a gente quer. Tem o nome de uma rua que é Ho Chi Minh, que foi um grande líder vietnamita, Karl Marx, Frederick Engels. Então, é muito interessante. Isso foi um processo para mim de... Eu brinco, Valéria, você falando agora, eu lembro que a primeira vez que eu também estive aqui em Maputo, e eu, né, circulando pelas ruas e circulando em alguns momentos com um amigo que nós temos em comum, que é o cineasta André Barrulli, né? A gente já até citou aqui o filme Nena como uma das nossas indicações, né, dos diálogos, e eu lembro que a primeira vez que eu estive, eu falei para ele, eu tenho a sensação de que eu estou na sede da Ursal, né? Para quem está no Brasil, lembra dessa história da Ursal, né? Enfim, e brincando, eu falei para ele, de verdade, a sensação que eu tenho é essa, que a gente descobriu, né, a sede da Ursal e fica em Maputo. Talvez só o pessoal que fundou, né, a ideia da Ursal não saiba disso ainda, mas precisavam saber que há uma sede, né? Já pegando o gancho, até porque o nosso tempo voa e a gente tem já aqui, né, um tempo reduzido para a nossa conversa, eu só gostaria de aproveitar esse momento para compartilhar contigo um comentário de uma outra companheira aqui de diálogos, que é a Sônia André, né, intelectual moçambicana que vive no Brasil já há muitos anos, e veja só, né, ela traz aí uma sabedoria do Renato Braz, né, um trecho do Renato em Outro Quilombo, que ele diz: em todo lugar sou estrangeira, menos na minha casa. E mesmo na minha casa, nenhum habitante sabe que o gosto justo da água é aquele da minha casa, que em minha terra se bebe, né? Então, acho que inspirada, né, pela sua fala, ela nos mandou esse comentário. E aí já quero emendar numa outra pergunta da professora Vera Benedito, que está no Brasil, que é brasileira e que também tem nos acompanhado aqui nos diálogos já há algumas edições, a gente agradece muito por isso. E a Vera te dirige uma pergunta, Valéria, perguntando, né, aí, esse aspecto da identidade, né, talvez seja uma das questões mais importantes para os descendentes de africanos em diáspora, e aí ela diz: a minha curiosidade é, o que mudou na sua percepção de identidade em relação à solidariedade política aos povos africanos, e como que essa identidade deslocada, ela entende a literatura e os processos políticos e culturais africanos. Então, se você puder, por favor, agora comentar um pouco, né, essa pergunta que a Vera nos mandou, e logo depois a gente já pode fazer a nossa rodada de dicas dos diálogos de hoje também. Então, volto para ti, Valéria, por favor. Tá, tô aqui anotando. Então, eu acho que eu já tinha, não é, um posicionamento muito forte em relação a ter essa identidade. A Cláudia está dizendo que está adorando o papo. Que bom, Cláudia. Em ter essa solidariedade, não é, com os povos africanos. A partir do momento que eu me entendia como uma mulher negra. Ai, Marcos, eu tenho que te comentar, que o Marcos é um companheiro daqui de Crateús.
E, Marcos, a gente vai fazer o trabalho de cartas, hein, com os alunos. Então, eu já tinha essa solidariedade. Eu acho que só aumentou, o Vera, porque quando eu estive na África, nas 2 vezes, o que eu vi é o quanto nós, brasileiros, e aí eu fiquei muito pouco tempo, né? Eu acho que isso é importante também eu marcar, diferentemente da Paola, que já está assim, um bom tempo em Moçambique, na África do Sul, talvez a percepção dela possa ser diferente, mas a minha percepção, muito rapidamente, em um mês de férias, em 2018, 2019, em um mês de férias, 2019, 2020, é que o Brasil acaba sendo uma referência, não é? Para alguns povos, para alguns americanos. As pessoas olham para nós assim, uau, o Brasil. Eu acho que é o mesmo olhar que os brasileiros têm, não para a África, óbvio, para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eu acho que eu voltei com muito mais gana, com muito mais força de vontade de fazer esse movimento contrário mesmo, não é? Esse movimento de a gente se olhar cada vez mais, né? Se eu já olhava, então de cada vez mais a gente se vê como semelhantes das lutas que a gente tem, né? E aí, e por mais que a gente possa ter, talvez, em alguns momentos, debates que separem, debates em que a gente, por exemplo, já não está mais falando, ou ainda está falando, eu não vejo o debate do racismo tão forte, eu não vi tão forte com os meus amigos moçambicanos. Isso é algo que eu sinto que é muito mais uma questão da mulher negra e diáspora, porque se eu chego em Moçambique, o caixa do mercado é negro. A primeira vez que eu estive em Inhambane, e aí eu fui ao banco com uma amiga, eu tirei foto do caixa do banco, e eu peguei vários panfletos dentro do banco. E aí ela falou assim, por que isso? Eu falei, todos os caixas do banco são negros, e os panfletos são todas pessoas negras, eu tenho que levar isso para os meus alunos. Então, ela ficou um pouco sem entender. Então, por mais que eu acho que tenha debates que não sejam tão pontuais para alguns países africanos como são para nós, eu acho que a gente tem que ter essa solidariedade, não é? Muito maior com os povos africanos do que com os países africanos do que com quaisquer outros países, especificamente países que a gente tá aí, coloca em primeiro lugar por vezes, não é? Por exemplo, a gente aprende, óbvio, né? É a língua mundial, mas a gente está sempre aprendendo o inglês, aprendendo outras línguas, e às vezes a gente acaba nem aprendendo o espanhol para conversar com um amigo de diáspora, né? Dirá uma língua africana, dirá uma indígena, está aqui dentro do nosso território. Então, eu acho que eu voltei com muito mais vontade de ter esse diálogo, não é? E de fazer coisas juntos com países africanos mesmo. Ela me fez uma outra pergunta, Paula, agora relacionada à literatura. Ela perguntou, né, o quanto que, retomando, né, aqui eu vou só retomar rapidamente, mas ela tinha te perguntado como que essa sua identidade, né, deslocada, ela passa então a entender a literatura e os processos políticos e culturais africanos. Talvez até você tenha já dado conta, mas acho que se você quiser especificar o seu olhar em torno da literatura, também pode ser uma ideia boa. Sim. Então, sobre a literatura, eu acho muito, muito interessante depois, né, que eu volto da África, eu me vi um pouco mais, com muito mais vontade de discutir literatura africana com meus alunos, porque tem períodos em que eu nem preciso, né, ministrar essa disciplina, né, de literatura africana. Então, só para a gente perceber, né, eu estou dando aula no curso de letras e só agora a gente conseguiu colocar literaturas africanas, e ainda assim é uma cadeira optativa. Então, é muito difícil, né? Enquanto o aluno tem literatura portuguesa 1, 2, 3, 4, né? Literatura africana é uma, lá no final ele já está indo embora, ele não quer nem mais saber de nada, e ele pode optar por fazer ou não fazer. E aí eu vim trazendo muito mais autores, né, africanos. Então, por exemplo, eu trouxe, e aí muito mais Moçambique, né? Eu acho que essa live aqui hoje eu estou muito mais moçambicana do que qualquer outra coisa. Então, eu trouxe Noêmia de Souza, então os alunos tiveram que ler, né, Noêmia, Sangue Negro,
que é um livro referência. A gente leu o Gulani, não é? Aí não li só Moçambique, né? Agora a gente acabou de fazer com os alunos, alunos de ensino médio, inclusive, uma leitura, e todos eles tiveram que comprar o livro de uma escritora de Ruanda, que é a Scholastique Mukasonga, né? Você já deve ter ouvido falar, ela tem vários livros traduzidos para o Brasil, então os alunos tiveram que ler então, que eu quero, né, tanto eu quanto eles, a gente se perceba em que a gente pode se aproximar muito mais, né, nessas lutas, e quanto a literatura também pode ajudar a gente nesse processo de aproximação. Sem dúvida, sem dúvida. A Scholastique, eu e a Ana tivemos o privilégio de ouvi-la, né, pessoalmente durante uma edição da Flip, do Festival da Festa Literária, né, de Paraty, Internacional de Paraty. Foi, enfim, um momento desses que a gente leva para a vida. E, além disso, a Cineia, que é sócia, fundadora também do Instituto Ela, faz a pesquisa de doutorado dela com base em Scholastique, né? Ela faz uma análise crítica da literatura que Scholastique vem publicando em língua portuguesa. Então, realmente ótimo você citar aqui para a gente. E lembrar, né? Bom, já que a gente já está, acho que na sua fala você já trouxe muitas dicas, né? Você já trouxe dicas, inclusive, que eu também já tinha pensado em dar, então eu vou começar pelas minhas, porque até vão ser, de uma certa forma, um pouco redundantes, porque eu trouxe aqui exatamente a Bráfrica e o Diaspora.black como dois sites, duas mídias, as mídias sociais também, né, deles e delas, Facebook, Instagram, como uma oportunidade interessante para conhecer as oportunidades, né, de colocar aí os corpos, né, em diáspora aqui para o continente africano, mas eu trouxe uma outra dica, além dessas duas que você já havia dado, que é do Guia Negro, que é um portal organizado pelo Guilherme Soares Dias, né, que é jornalista de Campo Grande, aí no Brasil, e ele já tem um olhar bastante focado naquela discussão que você disse que você foi muito atrás, né, tudo bem que ele é um homem, então ele não vai trazer a questão das feminilidades, né, desse corpo feminino em diáspora, mas ele tem um olhar para isso, e ele, inclusive, publicou um livro chamado Dias pela Estrada, em que ele conta sobre as experiências dele durante um mochilão que ele fez de volta ao mundo, em que ele esteve não só em alguns países do continente africano, mas também de outros continentes. Então, ele vai contar muito dessa perspectiva do que é ser um homem negro, né, durante essas viagens. Então, acho que fica aqui como minha dica de hoje, esses 3 sites e as suas respectivas redes sociais. E Ana também separou para a gente uma dica hoje que eu acho que é bem, bem importante, né, Aninha? Quer comentar a sua? Sim. Na realidade, eu estava anotando aqui a sua, porque eu não conheço o Bráfica, né? A Diaspora.black é um parceiro nosso, assim, eu fico muito, muito, muito feliz, assim, muito, muito feliz mesmo de ter uma parceria grande com a Diaspora.black. O Carlos, um dos organizadores, um dos fundadores, né, da Diaspora.black, é um amigo de longa data, porque, Valéria, eu tenho esse desejo, em alguns momentos da vida conseguir, em outros não, mas é um desejo que me pulsa também de ser itinerante, né, de ser migratória, de ser viajante. E eu já morei no Rio de Janeiro, morei 4 anos no Rio de Janeiro, e acho que 14, 15 em São Paulo. Agora que estou voltando para Recife, depois de 20 anos, mas me sinto esse corpo aí locado temporariamente em Recife. Então, esses relatos, né, de viagem sempre me pegam. Mas, assim, na realidade, falando de um corpo diaspórico, mas também unindo com a semana, né, essa semana tão importante, desse mês das pretas, né, amanhã, o 25 de julho, uma data muito legitimada internacionalmente como uma data de encontros de reflexão sobre coletivos negros. Aí eu trouxe aqui a diva, rainha, musa, dá para ver? Lélia Gonzalez. E esse livro em especial foi organizado pela União dos Coletivos Pan-Africanistas, então é um livro muito, muito, muito bonito, da obra dela, um livro grande, né, de
textos dela, de reflexão dela, tem um prefácio muito bonito, e tem também uma introdução da Raquel Barreto, que é uma estudiosa, né, da Lélia Gonzalez. Então, assim, é uma bíblia interessante da gente pensar como discutir relações raciais, indo para um ponto de partida fundamental, né, que é a Lélia Gonzalez. E aí tem só um pedacinho aqui que ela fala assim, o corpo, né, da Lélia, Lélia é um corpo pan-africana, ela é uma pan-africana por essência, aonde o ser a ser salvo é o preto, para além de suas identificações de luta e território. Então, eu acho que a Lélia aqui dialoga aí com esse corpo diaspórico, né? Acho que esse corpo que se encontra e se reencontra consigo própria nas grandes passagens que ela teve pelo continente africano, e principalmente também em homenagem ao 25, em agradecimento de você estar aqui com a gente nessa semana tão importante. Eu quis trazer Lélia para estar aqui com a gente também, dialogando, porque é super importante a gente, né, pensar todas essas histórias negras e esses corpos negros em diáspora. E a Lélia? Salve, Lélia Gonzalez, né? E agora, sua dica, Valéria, por favor. Já estou com a caneta aqui, viu? Então, a minha dica, a Ana acabou trazendo, né, a Luedi Luna pra gente, então também, Paula, eu falei da sua dica sem querer, mas não é a outra música que a Ana citou, é Iodo, mas naufrágio, né, então esse nau, que pode ser lido agora, frágil, naufrágio, como o naufragar mesmo, porque tem um trecho que é uma parte da canção e a outra parte é uma poesia, não é, da Tati Nascimento, é uma poeta, já uma referência aí, traduz vários textos, inclusive da própria Audre Lorde. E aí eu só vou ler bem o iniciozinho que fala: me arde o sal, me arde o sal, me espalha o sal, me espelha o mar. E aí então ela vem fazendo esse percurso diaspórico inicialmente, na música, e depois a poesia traz várias reflexões sobre esses corpos negros assassinados, né, violentamente, principalmente no Rio de Janeiro, né, esses corpos de meninos negros assassinados. Então, é a dica que eu deixo de música. Mas só para não perder, que eu ia falar isso ao longo do texto, da fala, e acabei me esquecendo, tem um filme na Netflix, eu nem achei o grande filme, mas como eu amo filmes com a temática, né, falando de África, qualquer filme eu estou assistindo, no Hollywood tem uma produção imensa, né, que agora chegou na Netflix, eu assisti esses dias o Adu, então, para falar desses deslocamentos, não é? E aí eu assisti a Adu e eu dei identificação, e aí no final tem uma fala bem forte que diz que 70 milhões de pessoas hoje estão deslocadas de seus lugares, e dessas metade são crianças, não é? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, o Adu é bem, bem bacana, gostei do filme. Não, sem dúvida. Ele estava já também na minha lista aqui, já das próximas dicas, que é tanta dica que a gente quer dar, que a gente vai dando aos poucos, né? Porque eu também assisti, fiquei super impactada também. E, enfim, é um filme bastante forte, desses que a gente sai, né, e fica a semana depois, um mês refletindo, né, a respeito, assim, e é uma reflexão essencial, ainda mais para quem quer, assim como nós, continuar fazendo reflexões críticas em torno dos nossos privilégios, né, sejam eles sociais, de classe, de gênero, e quaisquer outros, né, desse privilégio de poder realmente migrar, né, de migrar, ser entendido enquanto um direito, o que de fato acontece com os corpos brancos, né. E bom, para a gente já encerrar, né, aqui a nossa live de hoje, já agradecendo muito, né, pela sua participação mais uma vez, Valéria, foi muito rico. Olha, vou até já colocar aqui bastante gente, né, agradecendo, a Fafi, que também sempre nos acompanha, foi uma das convidadas já desse diálogo, né, dizendo aí papo maravilhoso, dicas ótimas, a Cristiane, que agradece a sua fala, né, a Júlia Michaels, que
Ops, pus o errado aqui. A Julia Michaels, que fala, né, super interessante. E a Beatriz, que disse, né, que também assistiu a Du e que também gostou muito, o pessoal aí já anotando as dicas, né? Além da gente falar das dicas aqui, a gente também disponibiliza essas dicas depois como stories, e aí depois fica lá nos destaques da página do Instagram da Afroeducação. Então, quem tiver interesse, né, quiser lembrar quais foram as dicas passadas e tal, é só seguir a gente lá na Afroeducação no Instagram, que a gente libera essas dicas, né, e tem todo um levantamento, e já foram muitas dicas, então tem muita coisa ali que dá para ser olhada e dá para ser vista. E antes, então, da gente terminar, né, com o nosso desafio de hoje, e aí vou pedir para que a Ana hoje faça o desafio, quero, né, mais uma vez agradecer a sua participação. E aí, Ana, conta para a gente o desafio e depois acho que a gente termina com a Valéria, né? Acho que é melhor. Sim, a Valéria, eu quero escutar uma poesia dela. Ela disse que ia falar uma poesia no final. Estou aqui aguardando. O desafio de hoje, na realidade, eu acho que ele segue, né, Paola? Aqueles desafios de responsabilidade, implicando aí esse movimento, né, de participação nos cursos que acontece sobre África e, enfim, sobre relações raciais. Então, o desafio de hoje dialoga, né, e está em parceria com um curso do Alexandre Santos. Alexandre Santos é um parceiro nosso, um professor africanista, né, que já esteve aqui com a gente, acho que o primeiro, não foi? O primeiro a estar com a gente, que foi muito feliz, porque a conversa foi brilhante também sobre o continente africano. E aí o Alexandre, ele já fez o primeiro módulo do curso, e agora, sábado, dia 8, vai ter o segundo módulo, Eita, tá dando eco aqui para mim. O sábado, dia 8 de agosto, vai ter o segundo módulo do curso África em Nós. Na página do Alexandre Santos, e na página do Retrato Espaço Cultural, inclusive ontem, ele já coloca uma chamada para doação de bolsas. Então, ele fala que se você se interessar pelo curso e for se inscrever no curso e também quiser inscrever uma amiga, um amigo, né, quiser fazer uma doação, já pode fazer aí pela página do Retrato Espaço Cultural. Mas aqui a gente faz numa forma de política de ação afirmativa, né, que se você quer se inscrever ou também numa forma de política de ação afirmativa, quiser doar alguma quantia para que pessoas negras e periféricas possam assistir o segundo módulo do curso África em Nós, esse é o desafio de hoje. Procura a gente, procura a Paola, me procura, se você, eu não sei, eu não estou acompanhando aqui tão de perto como a Paola, né, se quem estiver assistindo tiver mais proximidade comigo e quiser procurar, ou procurar a Cimeia ou a Débora no Instituto Ela, tá? Tanto o Instituto Ela como a Afroeducação são parceiras do Alexandre Santos e parceiras aí no curso África em Nós. Então, se você estiver assistindo, quiser doar qualquer quantidade, não precisa ser a quantidade, né, Paola? Não precisa ser a quantidade necessária da bolsa em específico, mas uma doação em que a gente possa ir juntando. Então, seja bem-vinda e seja bem-vindo aí para o desafio do curso África em Nós. Que sim, até para que essas bolsas, que é muito bom, sem dar spoiler. Verdade. Não, e a nossa intenção sempre é que essas bolsas sejam direcionadas a pessoas negras e que não têm, nesse momento, condições financeiras de participar do curso, por ser um curso pago, né? Então, é esse o desafio que a gente coloca e, como eu sempre tenho dito, a reparação econômica é uma das estratégias possíveis de uma atuação, né, prática, crítica à nossa branquitude, né? Então fica esse desafio feito. E a gente volta agora contigo para a gente encerrar com chave de ouro, Val. A Ana já falou aqui que a gente está super interessada em saber se realmente você vai conseguir compartilhar um poema conosco, mas enfim, sinta-se à vontade para fazer aí as suas últimas colocações, pelo menos desse momento de live. Obrigada, meninas. Eu queria agradecer muita gente, né? Então, e o André, né? O André Baú, foi responsável por nos apresentar, né, Paola? Eu não sei se verdade, ele é ocupado. Foi maravilhoso.
E eu separei um poema para ler para vocês, que eu escrevi, né, numa dessas viagens para a África. Um portão separa países e vidas nossas e muitas. Um visto para ser quem é, carimbo na chegada. Não há contagem regressiva para a felicidade. Então, é esse poema que eu queria compartilhar com vocês, e eu fico escrevendo muito, né? Quando eu tô em África, meu coração assim transborda de inspiração. E muito obrigada, meninas. Eu não quis trazer um papo teórico, né, pesado, com referência teórica. Eu acho que queria mais esse momento de reflexão com coisas boas e assim, leves, né? Com não certeza. Que a teoria também seja chata, né? Sim, a gente é um pouco de tudo, né? Nós não temos só uma identidade, né? Exato. Não, e foi perfeita, porque deixa aqui o coração da gente pulsando como convite a também, né, conhecer o continente africano. Eu olho para a Paola e fico sempre com roupa de ir já, embora, encontrar com ela. No dia que eu tiver uma oportunidade, quando abrirem as portas do mundo que há por vir, do amanhã, eu já estou com roupa de ir. Exatamente. Isso mesmo. Eu acho que joia, gente. Muito obrigada, de verdade, como se diz aqui, né, uma gratidão imensa, né, como se diz aqui em Moçambique, eles falam muito do agradeço imenso, então, uma gratidão imensa, realmente, obrigada, e até o próximo, lembrando que nós nos encontramos novamente nesse mesmo horário, né, dia 31, próxima sexta-feira, estaremos aqui pelos mesmos canais. E essa live também ficará disponível nos nossos canais do YouTube e nas nossas redes sociais, para quem não tiver tempo de, né, ter acompanhado ao vivo, possa acompanhar depois. Então, valeu. Tchau. Quem quiser me acompanhar nessas viagens, é @pretanadiáspora, no meu Insta. Tem algumas fotos lá. Boa, eu já segui ontem. Eu também, eu já sigo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, Valéria. Obrigada a todo mundo que assistiu. Valeu, gente.